livro que eu trago aqui é um livro de Adam Smith. Pode parecer natural que um economista traga um livro de um economista, até porque Adam Smith é um autor muito conhecido e verdadeiramente muitas vezes citado, porventura até de forma indevida. Mas eu trago aqui não o seu livro mais conhecido, mas justamente o seu livro menos conhecido. Como se sabe, Adam Smith, que nasceu em 5 de junho de 1732, que mais tarde foi professor de lógica na Universidade de Glasgow, escreveu A Riqueza das Nações. E A Riqueza das Nações é um livro onde se julga encontrar os fundamentos do liberalismo moderno, das convicções sobre a bondade dos mercados, visto que é muitas vezes interpretado como um livro onde o mercado aparece como espaço de atuação de uma mão invisível, essa é a forma comum de citar Adam Smith, cuja ação compatibilizaria os interesses individuais, os interesses egoístas de todos numa ordem coletiva. O mercado e, sobretudo, a divisão de trabalho, enfim, a construção de um mecanismo, de uma lógica mecânica da organização das sociedades, está muitas vezes associada a Adam Smith. E, portanto, de uma lógica fria, de uma lógica de egoísmo, de uma lógica em que as pessoas pouco contariam, a não ser exatamente, repito, nos seus egoísmos. Mas acontece que Adam Smith tem um outro livro de que eu gosto muito e que se chama Teoria dos Sentimentos Morais. É um livro no qual ele se interroga sobre uma questão básica, é saber de que modo o homem, como indivíduo ou como espécie, chegou a ser o que hoje é. E para isso dá uma interpretação radicalmente diferente daquele que podemos presumir no Adam Smith da Riqueza das Nações. Mas a minha convicção é que as duas coisas se complementam. E verdadeiramente só se conhece Adam Smith bem quando se conhecerem estes dois livros. Porque ele diz-nos aí o seguinte: os objetos primários das nossas percepções morais são as ações dos outros homens. Vejam de que é que estamos a falar. Estamos a falar de ações, de percepções morais, e estamos a falar, afinal, não do nosso egoísmo ou de nós, mas dos outros. E, portanto, vai discorrer sobre o sentido da convivência e sobre o modo como nessa convivência a simpatia pelos outros ou a solidariedade é importante. E por isso fala de virtudes, de paixões, de justiça, de usos e de costumes, com a noção de que justamente são então os sentimentos e a conduta dos outros e os modos como os consideramos que vão refletir-se sobre os nossos próprios sentimentos e condutas. Estamos, portanto, perante uma obra que é muito inventiva, que é engenhosa, que é subtil e que, em suma, está associada à seguinte ideia, com que também procuro deixar uma aproximação à mensagem essencial. Diz ele: quando aprovamos algum caráter ou ação, os sentimentos que experimentamos derivam de 4 fontes, em alguns aspectos diferentes entre si. E depois diz, primeiro, a simpatia, segundo, a gratidão que temos para com os outros, e terceiro, observamos que a sua conduta obedeceu a regras gerais, por meio das quais essas duas simpatias, a nossa e a dos outros, geralmente agem. E por último, se considerarmos tais ações como parte de um sistema de conduta que tende a promover a felicidade do indivíduo ou da sociedade, então, dessa utilidade, poderá resultar certa beleza não muito distinta da que atribuímos a qualquer máquina bem engendrada. Esta máquina era também aquela que Adam Smith pressupunha que dava para fazer artefactos industriais cada vez mais produtivos através da divisão de trabalho e através da tal mão invisível. Bom, e com isto notamos que há afinal duas construções na vida das sociedades. Aquela mais objetiva, mais incontornável, mas também aquela que está assente nas pessoas, nos seus sentimentos e, sobretudo, na relação que temos com os outros. E a teoria dos sentimentos morais é exatamente essa lógica da convivência, da vida em sociedade, da solidariedade e, portanto, o lado humano, o lado não frio, digamos assim, da mecânica da economia. Bom, este é o livro que trago, mas devo dizer que tenho aqui mais 4 e gostava de os apresentar também, até porque, se calhar, alguns vão considerar isto um snobismo da minha parte, mas devo confessar que é rigorosamente verdade.
Eu, em minha casa, tenho estes 5 livros juntos. Vá-se lá saber porquê. Não sei se é para pegar neles rapidamente, se algum dia houver uma inundação e eu tiver que abandonar a casa, mas, de facto, tenho juntos. Quais são eles? O outro é As Moradas do Castelo Interior, de Santa Teresa d'Ávila. Foi um livro que Santa Teresa d'Ávila, uma monja, começou a escrever em 1577, em Toledo. Toledo é uma cidade espanhola mítica. Foi lá que Cervantes diz, no Dom Quixote, que encontrou o manuscrito que descreve a própria vida do Cervantes, e Toledo é também uma cidade simbólica da barbárie fascista sob Franco durante a Guerra Civil Espanhola. O que é que neste livro, que não vou agora descrever, se faz? Bom, esta monja procura traduzir Deus explicando às carmelitas descalças e procura esclarecer as dúvidas da oração, as dúvidas que elas têm na sua vida religiosa. E, portanto, fala da formosura e da dignidade das almas, fala das coisas feias do mundo, fala dos deleites e da relação ardente e impetuosa que se tem, neste caso, com a fé e neste caso, com a relação divina. O outro livro é um livro é O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway, que, aliás, foi traduzido por um grande, desta edição, foi traduzido para português por um grande nome da literatura portuguesa, Jorge de Sena. O que é O Velho e o Mar? O Velho e o Mar é, como já alguns disseram, um pequeno romance, uma obra-prima da literatura, um poema em prosa, que fundamentalmente pode ser entendido, dilo Jorge de Sena, como um breviário nobilíssimo da dignidade humana. Como sabem os que o leram, trata-se da luta entre um velho pescador e o seu peixe imenso e da solidão que ocorre no mar quando passa a ser o peixe que guia o pescador ou que conduz o pescador em vez do inverso. Mas é um livro sobre a solidariedade também, visto que no fim é o próprio peixe, quando intervém o tubarão, é o próprio peixe que ajuda a salvar o pescador. O outro livro são As Confissões de Santo Agostinho, que é, porventura, um livro que exprime de forma muito, enfim, consagrada na cultura ocidental, que exprime o sentido das experiências únicas. É um livro onde a violência das palavras, onde a linguagem chocante, onde a pequenez do homem, porventura, se revela, e se revela num conjunto em que o lado místico e realista surge. É um livro que, evidentemente, também tem a ver com o sentido do religioso. Bom, e que sentido faz estes livros serem traduzidos aqui por alguém que não é religioso, que tem um sentido agnóstico da vida? Faz um único sentido, aquele que exprimi quando me referi ao Velho e o Mar e, afinal, quando me referi a Adam Smith. É que há uma dimensão humana, há uma dimensão da dignidade das pessoas que atravessa, e da dignidade das pessoas no seu conflito, seja no seu conflito com a divindade, para os que são crentes, seja no seu conflito com o mundo, que atravessa estes livros, mas colocando as pessoas, se quiserem o indivíduo, mas sobretudo a dimensão humana no plano central. E por isso é que o meu último livro, agora para não falar de indivíduos, é também sobre uma dimensão da vida, uma dimensão lúdica, a dimensão do gosto. É um livro que se chama O Culto do Chá, de Venceslau de Moraes. Venceslau de Moraes foi um diplomata que foi cônsul no Japão na segunda metade do século XIX e que exprime e que fala de um produto, o chá, que, por exemplo, é objeto de comércio, é objeto das relações entre o Oriente e o Ocidente, mas ele é, sobretudo, também um fascínio pelo outro. Neste caso, um fascínio pelo Oriente. É um livro muito bonito, muito bem ilustrado e que, evidentemente, nos alude a um de muitos possíveis dos gostos, dos prazeres, do lado lúdico da vida. A quem já conhece, sugiro que faça como eu, que os vá reler. A quem não conhece, é uma sugestão de leitura.